E o tema de hoje, o que se pode esperar de um centro espírita, é um tema bastante significativo, considerando a importância de um centro espírita. O simples fato de uma instituição, de um grupo, estar adjetivada com a palavra espírita, já significa por si só o comprometimento, a vinculação e a responsabilidade que esta instituição assume perante si mesma, coletivamente considerando, e perante a sociedade em que se insere, sem dizer, é claro, da maior gravidade que isso significa, considerando a vinculação ao espiritismo, esta proposta de vida, esta mensagem de Jesus aos corações humanos, que sintetiza as leis divinas. O Espiritismo é um patrimônio moral, cultural, doutrinário gigantesco. E é pelo fato de não o conhecermos devidamente que muitas vezes nos perdemos nos cipoais do egoísmo, nos caminhos escuros da vaidade e de tantos problemas que ainda perduram na convivência humana. Muito bem, o centro espírita normalmente surge de grupos motivados pelo ideal espírita ou de mediunidades em círculos familiares, e deste fenômeno surgem os grupos espíritas. Mas também surgem os grupos espíritas motivados pelo ideal de estudar. E uma vez assumido o compromisso espírita, a instituição que recebeu o nome espírita vincula-se a uma série de compromissos. O primeiro deles é com a lei, a legislação brasileira. Vamos ficar no Brasil, não há necessidade de sair do Brasil. Né? A legislação brasileira exige que as instituições se tornem personalidade jurídica. Este fato exige a obtenção do CNPJ. Como uma instituição espírita não é propriedade particular, ela é uma propriedade coletiva da sociedade e do grupo que a fundou e, naturalmente, dos seus profitentes, dos seus adeptos, dos seus integrantes. E isso é exigido pela legislação brasileira que se forme uma diretoria. Para se formar uma diretoria é necessário ter uma Assembleia Geral, norteada pelos estatutos. Os estatutos são a ordenação jurídica de uma instituição. Lá no estatuto estão previstos em artigos e parágrafos a ordenação, a regra jurídica para funcionamento da instituição. Esse estatuto é votado em assembleia, registrado em cartório para ter validade jurídica. Naturalmente que esse estatuto pode ser desdobrado em regimentos internos para a maioria das atividades que se desenvolve no centro espírita. E em função desses estatutos que definem o processo de eleição de diretoria, o processo de renovação da diretoria, deve ser observado, pois, os parágrafos e artigos desse estatuto que define também quem tem direito a voto, quem tem direito a votar, quem pode se candidatar. E daí surgem, pois, os mandatos, aí surgem as diretorias que ficam com o dever de conduzir a instituição pelos caminhos propostos pelo próprio estatuto, que vai prever, isso é muito comum, normal, já no seu primeiro artigo, a finalidade do centro espírita ou da instituição. E normalmente os nossos estatutos definem como finalidade, objetivo de uma instituição espírita, o estudo, a divulgação e a prática do espiritismo. Ou o estudo, a prática e a divulgação. Essa ordem é variável. Mas, em primeiro lugar, permanece o estudo, porque o estudo é o compromisso do centro espírita, o principal compromisso. E nesta ordem de compromissos com o estudo, com a prática, com a vivência, com a divulgação, desdobram-se os diversos departamentos de uma instituição, desdobram-se as várias atividades de uma instituição. Então nós temos como a mais importante delas a prioritária atividade de uma instituição espírita. A principal é a evangelização infanto-juvenil. Porque é nesta área que vamos semear o evangelho e as noções do espiritismo nos corações infantis e juvenil, dos primeiros anos da adolescência, da mocidade, mas principalmente nos primeiros anos da infância. O compromisso de uma instituição com essa atividade é de grave responsabilidade, porque a instituição não deve apenas enviar um adolescente para contar historinhas ou fazer desenhos com as crianças. Esse tempo já passou.
As crianças de hoje já não permanecem mais atentas à cotação de historinhas ou ao desenhos em papel com lápis de cor. Nós tivemos uma modificação na comunicação gigantesca. As crianças hoje operam celulares, tablets, com maior facilidade. Eles não se contentam mais em ficar assistindo filmes, em ficar vendo, fazendo desenhos em papel, ficar ouvindo histórias. Então, a instituição precisa preparar-se para essa nova geração de espíritos reencarnados em questão na infância e que se depararam com uma nova realidade no mundo, no âmbito da comunicação. Isso significa, e essa necessidade sempre houve, não é porque mudou a comunicação que a intensidade virtual de hoje é que essa necessidade se apresenta agora. Não, isso sempre existiu. Mas nunca é demais lembrar que as casas devem preparar seus evangelizadores. A casa deve preparar aqueles que vão atuar com as crianças, didaticamente preparados. E este preparo se faz naturalmente com investimento nesta área, na formação de novos trabalhadores, na reciclagem dos que já atuam e, naturalmente, com a participação desses trabalhadores em eventos destinados a essa formação e reciclagem. Antes da pandemia, nós tínhamos necessidade de viajar bastante, de hospedagem, de viagens, e naturalmente que era dever pelo menos, continua sendo, mas agora mudou o panorama, de custear a ida desses trabalhadores para esses cursos de formação e reciclagem. Só que a pandemia facilitou as coisas, né? Hoje nós não temos mais necessidade do deslocamento físico. A virtualidade permite que esta formação ou reciclagem seja feita virtualmente. Então isso está muito facilitado. Mas é dever da casa incentivar esses cursos, esses encontros de formação e reciclagem de trabalhadores para preparar esses trabalhadores atuarem com eficiência na transmissão, na semeadura do Evangelho e na transmissão do Espiritismo aos corações mais jovens. Uma outra atividade muito comum dos centros espíritas é a aplicação de passes. É uma atividade muito comum, muito útil, mas ela não é uma atividade prioritária, ela é secundária, apesar da sua importância. Porque muito mais importante que o passe é a instrução doutrinária. A instrução doutrinária é aquela que vai preparar a pessoa para não precisar de passe e até para aplicar-se o autopasse, para equilibrar-se psiquicamente, emocionalmente, psicologicamente, doutrinariamente, para aprender a se defender e buscar recursos quando perceber que a perturbação adentra. Então, as casas aplicam diversos critérios para essa reunião de passes. Existem casas que fazem o passe antes da palestra, depois da palestra, durante a palestra. A decisão de como vai ser isso é uma decisão do grupo, da instituição, da diretoria, atrelada com as decisões e os debates dos trabalhadores do passe. Porque, vejam bem, existem casos em que a pessoa vai tomar o passe e vai embora, não assiste a palestra. Existem outros casos que a pessoa vem depois da palestra para receber o passe. E quando o passe é durante a palestra, é o pior caso, porque interrompe a atenção de quem está ouvindo e também atrapalha o expositor. Mas quem somos nós para dizer quem está certo e quem está errado? Nós não temos autoridade para falar isso. Isso é um critério estabelecido pela casa. Todavia, a casa igualmente deve preparar os seus trabalhadores do passe, também com cursos de formação e reciclagem para os trabalhadores. E para o público, sempre o dever de informar a finalidade do passe, para não tornarmos o nosso público dependente de passe. Pessoas que vão ao centro apenas para tomar passe. Tudo bem, ninguém desmerece a eficácia e a importância do passe. Não, em absoluto. O passe tem muita importância e, dependendo do mérito da pessoa, o passe é capaz de curar. Todavia, a instrução doutrinária está acima em importância do passe. Justamente porque a instrução doutrinária prepara a pessoa. A instrução doutrinária faz com que a pessoa permaneça esclarecida. Da mesma forma, uma outra atividade muito importante é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é aquela em que se coloca pessoas voluntárias para ouvir
as angústias humanas, os dramas humanos de pessoas que procuram o centro em procura de ajuda. O trabalho de atendimento fraterno, ele é de máxima importância, porque ele vai oferecer um respaldo, vai oferecer um auxílio, uma presença de segurança para a pessoa que está aflita com as suas dificuldades. A missão do atendente fraterno é ouvir, nunca interferir, nunca cair na tentação, na vaidade de fazer revelações. Você na vida passada foi isso, você na vida futura vai ser isso, sua vida está assim porque você não faz isso. Não, isto não é espiritismo, isto é mediunismo barato. A função do atendente fraterno é oferecer recursos solidários de auxílio a quem precisa. Da mesma forma, a instituição tem o dever de preparar os seus atendentes fraternos para ouvir, dar o esclarecimento mínimo e encaminhar para outra sequência de atividades da casa. Já que a casa está entrosada entre si, saberá direcionar se vai receber uma série de passes, se vai conversar na área mediúnica, se vai trazer a criança, se vai encaminhar o pai, se vai encaminhar o filho. Que tipo de coisa vai ser feita? Se vai ser feita uma visita para instalar o evangelho no lar, o atendimento fraterno tem essa função. Então é função também cursos de reciclagem e formação de novos atendentes fraternos, até porque a vida de uma instituição é dinâmica, ela vai continuar. Os trabalhadores mudam de cidade, os trabalhadores desencarnam, os trabalhadores ficam impedidos, então há que sempre ter uma equipe que dê continuidade aos trabalhos. Muito bem. Por outro lado, existem as reuniões mediúnicas, que são as reuniões de intercâmbio com o plano espiritual e que têm a finalidade de auxiliar os espíritos em dificuldade. Vez por outra, manifestam-se os benfeitores para instruções quando necessárias. E essas reuniões mediúnicas são também de grande utilidade. Mas não é uma atividade pueril, não é uma atividade que deve ser encarada, ela é de grave responsabilidade. E não é uma reunião para a pessoa sair da reunião mediúnica e ficar falando para todo mundo, fulano se manifestou lá no centro e falou isso. Não. A discrição é o principal atributo de um participante de reunião mediúnica. E, igualmente, médiuns e esclarecedores, dirigentes de reuniões mediúnicas, têm o dever de igualmente se reciclarem, de igualmente formarem novos grupos, prepararem os médiuns, educar os médiuns e educar a si mesmo o esclarecedor, o dirigente da reunião mediúnica. Isso significa dizer que a reunião mediúnica não é um setor à parte do centro. A reunião mediúnica precisa estar integrada ao trabalho conjunto da casa. Nós não podemos apenas olhar a reunião mediúnica como se fosse algo inseparável. Não, os integrantes de uma reunião mediúnica têm o dever de estarem integrados às demais atividades da casa. Porque é um equívoco a pessoa que só vai na reunião mediúnica. Isso é um equívoco de largas proporções. Porque a reunião mediúnica é apenas um departamento da casa. Ela é de grande importância. Mas o trabalhador da reunião mediúnica, médiuns e esclarecedores, precisam estar presentes também nas outras atividades, especialmente nas palestras. Porque é nas palestras, nas reflexões variadas do Evangelho, dos temas doutrinários, nos cursos de formação e reciclagem para pessoas que aplicam passe, para trabalhadores da evangelização infantil, para o atendimento fraterno e para os próprios trabalhadores das mediúnicas, é que nós vamos formar gradativamente uma consciência espírita, uma reflexão, uma referência. Porque é um equívoco muito grande. O espírita não pode cometer a bobagem, a leviandade de dizer: mas eu sou espírita há 40 anos. O quê? Eu sei tudo que... O quê? Não. O dinamismo do pensamento espírita é tão grande que exige que nós, os espíritas, que temos consciência do que é o espiritismo e do que é um centro espírita, tenhamos a consciência de estarmos constantemente, permanentemente conectados com a evolução do pensamento espírita. Porque o pensamento espírita não é estanque, ele não está lá parado, sempre do mesmo jeito, numa rotina. Pelo contrário, mas muito pelo contrário. Quanto mais evolui a mentalidade humana, quanto mais o progresso faz a sociedade avançar,
a civilização andar, mais o espiritismo se torna dinâmico, mais ele aparece em sua grandeza. Então nós temos que estar integrados com a casa em sua totalidade e também com o movimento espírita. Enganam-se aqueles que se isolam somente na prática mediúnica. Estão perdendo muita coisa. Estão se desatualizando gradativamente. Grupos mediúnicos que se fecham exclusivamente em prática mediúnica estão se desatualizando, perdendo o que o Espiritismo tem de melhor, que é exatamente o conhecimento que liberta, o conhecimento que esclarece, o conhecimento que estimula, que incentiva. Olha, eu estou vivendo uma experiência fascinante, fascinante. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita, já falei isso um monte de vezes aqui na Obreiros. Nesta pandemia, eu tive a oportunidade maravilhosa de entrevistar vultos do pensamento espírita, vultos do movimento espírita em todo o Brasil. E fora do Brasil também, que a virtualidade hoje permite isso com facilidade, né? E nessas entrevistas, quanto aprendizado, mas quanto aprendizado com os legados, com as experiências, com a lucidez, com a serenidade, com as bagagens dos entrevistados. O valor da entrevista está nos depoimentos dos entrevistados. Eu tive a oportunidade de entrevistar sexta-feira agora, que passou na sexta agora, dia 30 de outubro, a filha do Peixotinho, a dona Alcione Peixoto, uma senhora que está com 76 anos, médium, atuante, cujo pai, Peixotinho, foi um grande médium, o mais extraordinário médium brasileiro de materializações de espíritos. Os espíritos se materializavam em sua casa para tratamentos de saúde, as pessoas, o volume de pessoas que procuravam o médium para receber o seu atendimento. A entrevista foi tão encantadora, tão maravilhosa, com os depoimentos especialmente cristãos desta notável senhora, referindo-se ao pai, um espírita autêntico, numa época diferente, é verdade. Isso foi na década de 60, aproximadamente. E que, ao concluir a entrevista, ao me desconectar aqui do áudio e vídeo com ela, eu tive que debruçar a cabeça na mesa e chorar. Chorar convulsivamente, ao perceber a grandeza dos conceitos apresentados, a bondade dos espíritos, que se aliam à humildade que possui e ao intenso trabalho, não o trabalho que olha para o próprio umbigo, mas o trabalho que pensa globalmente, pensa na causa, onde se inclui a casa, ao invés de focarmos o nosso olhar, a nossa atenção no próprio umbigo dos interesses próprios. Porque, infelizmente, quando há inconsciência, nós ficamos buscando reunião mediúnica apenas para as nossas curiosidades, apenas para conversar com espíritos que julgamos serem os nossos orientadores, apenas para conversar com espíritos para atender às nossas necessidades, fazendo a reunião mediúnica como se fosse uma brincadeira. E a reunião mediúnica não é brincadeira. Para conquistarmos o amparo dos benfeitores, para estarmos conectados com a seriedade desse trabalho, para merecermos proteção efetiva que gera resultados altamente positivos em favor da coletividade, nós precisamos agir na direção deste bom senso e dessa tranquilidade com que se direcionam as atividades verdadeiramente espíritas. Então, nós devemos olhar a reunião mediúnica como um acessório do centro espírita, importantíssimo. E nós vamos participar da reunião mediúnica, seja como esclarecedor, como médium de apoio, como médium efetivamente. Mas nós também teremos a preocupação de fortalecer a casa no seu todo, em todas as suas atividades, porque a atividade do centro se divide em múltiplos afazeres, inclusive na arrecadação de alimentos, no atendimento às pessoas com necessidades materiais, que são atendidas pela casa com roupa, com comida, com remédio, com dinheiro, seja lá o que for. São muitas as atividades. Então nós temos o dever
de nos aprimorarmos. Eu quero convidar você a procurar no meu canal e ver a entrevista com Alcione Peixoto. Está escrito lá, Peixotinho, Materializações de Espíritos. Márcia Peixoto. Vejam, encantem-se. Maravilhosa entrevista, imperdível. Os depoimentos que ela deu sobre a atividade do pai. O mesmo aconteceu com a entrevista que eu fiz com o Emanuel Cristiano, referindo-se a Teresinha de Oliveira, a dama do espiritismo do Brasil, a dama da caridade no Brasil, Teresinha Oliveira. Que exemplo essa mulher deixou. E Emanuel fez um depoimento extraordinário sobre a médium, os dois conviveram muito juntos. Emanuel é um discípulo de Teresinha Oliveira e fez revelações extraordinárias sobre o comportamento cristão da médium, por que não? Da oradora, da dirigente espírita. Informações que ninguém sabia, agora reveladas. Está lá, Emanuel falando de Teresinha Oliveira. E nós fizemos uma entrevista também com Vanusa Jones, que mora na Austrália, brasileira, está há 15 anos na Austrália aproximadamente, nasceu em Campinas. E o seu contato com o espiritismo foi através da Teresinha Oliveira também. Nós entrevistamos ela não para falar da Teresinha Oliveira, mas para falar da experiência internacional dela. E ela fala também com amor imenso a Teresinha Oliveira, acabou sendo uma homenagem a Teresinha Oliveira. Que coisa linda. Então eu quero convidar vocês a verem isso. Porque tudo isso é espiritismo vivido. O espiritismo não é reunião mediúnica. Embora seja uma atividade coordenada sob a inspiração espírita. Muita gente fica preocupada com a reunião mediúnica, agora a pandemia, como é que os espíritos vão atender os mortos pelo Covid? Mas os espíritos não precisam da reunião mediúnica para atender os necessitados. Eles têm muito mais recursos lá do que aqui. Mas as reuniões mediúnicas existem para gente aprender. É para nós aprendermos com as experiências, com o depoimento dos espíritos que vêm trazer as suas vivências. Não é para sermos doutrinadores da consciência alheia, como se fôssemos, né? Não, não somos nada disso. Somos criaturas extremamente necessitadas também de humildade, de aprendizado. Mas há uma outra atividade do Centro Espírita que tem que ser considerada sempre. São as palestras públicas. As palestras são o cartão de visita do Centro Espírita. E nós, os espíritas, temos o dever de prestigiar as palestras. Porque é nas palestras que nós vamos refletindo. E existem pessoas que não assistem palestra. Então só vai na reunião mediúnica, só vai no dia de fazer passe, não assiste palestra. É um equívoco muito grande. É uma pena. Quanta gente perde, quanta coisa boa, porque perde a palestra. A palestra é um momento solene. Não por causa do palestrante. O palestrante é absolutamente secundário, terceirizado. O palestrante é uma pessoa como qualquer outra. O fato de ser palestrante não dá ao palestrante nenhuma autoridade. Não dá a ele nenhum privilégio, preferência, nada disso. O palestrante é apenas uma pessoa que perdeu o medo de falar em público. Só isso. Não existe outra diferença. O palestrante pode cometer deslizes. O palestrante pode se equivocar, porque somos seres humanos falíveis. A qualquer momento podemos errar. A qualquer momento podemos nos perder no raciocínio, assim como nos perdemos na pronúncia, na gramática, na concordância verbal, também podemos nos equivocar nos conceitos doutrinários. Somos seres humanos, não há perfeição na Terra. O importante não é o palestrante, é o conteúdo. Por isso que temos que valorizar. Claro que existem palestrantes com todos os estilos, são estilos variados. Um tem mais facilidade, outro tem menos, um tem entusiasmo, outro não tem. Mas isso a gente tem que aprender a valorizar, a entender a dificuldade ou a facilidade de um ou de outro e aproveitar o que ele tem de bom. O palestrante, por sua vez, ele tem que se preparar, ele tem que conhecer, tem que estudar e tem que se incluir. Nós não poderemos cometer a leviandade, o descuido de dizer, vocês têm que estudar, vocês têm que melhorar. Não, é nós temos que estudar. Nós temos que melhorar. Nós temos que trabalhar. O palestrante se inclui. E todo palestrante deve ouvir outros palestrantes. Eu adoro ouvir palestras. Eu adoro falar, mas adoro ouvir também. Como a gente aprende com outros companheiros,
o raciocínio, o foco que eles dão, a direção que eles dão ao pensamento, ao raciocínio. Eu me encanto com a variedade de interpretações, de focos que se dá aos temas doutrinários. Cada palestrante tem um perfil próprio. Então, o palestrante, aquele que se coloca para falar, além de conhecer o assunto, ele tem que ouvir também outros palestrantes. É um equívoco. O palestrante que só vai no centro no dia que ele vai fazer palestra. Isso é um equívoco de graves proporções. Por outro lado, existem também os eventos variados, eventos doutrinários da própria casa ou de outras casas na própria cidade ou outros eventos fora da cidade. E o centro deve ter uma constante preocupação de motivar o seu grupo a participar dos eventos. Então, às vezes, os dirigentes reclamam. A gente fez um seminário aqui, rapaz, veio 30 pessoas. Trouxemos uma pessoa do Recife para fazer o seminário aqui, tinha 30 pessoas. Por quê? Prestemos atenção com a maneira com que estamos divulgando os eventos. Os eventos têm que ser divulgados com motivação. Se você chegar lá na frente e falar assim, olha gente, domingo agora às 14 horas vai ter um evento, um seminário, vai falar sobre mediunidade. Ninguém escutou. Ninguém prestou atenção naquilo. Você tem que criar todo um esquema, um marketing em cima daquele evento que vai haver. E tem um detalhe. Às vezes você vai fazer um evento para arrecadar recursos para erguer uma cozinha, por exemplo. A cozinha precisa ser reformada. Então você vai fazer um almoço, vai vender pizza, você vai fazer pizza para vender. Então nós envolvemos todo mundo, vamos comprar pizza, vende pizza, todo mundo vende pizza, né? Para arrecadar dinheiro. E é normal, é ético, não tem nada de errado nisso. Mas como é que a gente vai envolver as pessoas para trabalhar na pizza? Para ajudar a fazer, para ajudar a entregar, para controlar? Tem um segredo. Envolva os trabalhadores. Convide o povo que vai trabalhar. Olha, você pode vir trabalhar na pizza sábado? Vai ter almoço. A pessoa vem, ela está motivada, ela tem almoço incluído. Mas não vai cobrar o almoço, não. Tira a despesa do almoço da própria receita da pizza. A pessoa tem outra motivação. Ela vem, não por causa do almoço. Mas muitas pessoas têm dificuldade e às vezes não podem pagar. Então, crie a situação que facilite a outra. A nossa criatividade é capaz de fazer isso. Nós temos que usar a criatividade e parar de sermos munhecas muitas vezes. O que tem? Quanto vai custar um almoço para 30 pessoas, considerando a receita total ali? Você não precisa fazer um banquete, um macarrão com molho é suficiente, uma salada de alface, pronto, está feito o almoço. E você envolve as pessoas. Quando vai fazer um evento, um seminário, convida a pessoa, vai ter um seminário no domingo, você pode trazer um prato pronto? Aí a pessoa, opa, lembraram de mim, me convidaram. Aí ela vem, porque ela tem que trazer o prato pronto. Então temos que criar esses mecanismos para a participação mais efetiva do nosso público, para que se sinta motivado. E além de anunciar lá na frente, com entusiasmo, olha, esse tema vai tratar disso. O fulano é isso, papapá. Use lá os seus 5 minutos, mas faça com fervor. Mas não faça no começo, faça no fim. Se você falar no começo, as pessoas esquecem. Tem que ser no final. Há detalhes fundamentais de divulgação. No começo, nem todo mundo chegou, está todo mundo distraído. Na empolgação do final, da própria abordagem, você cria aquela motivação. A Neuza fala para mim que aqui em Matão só falta eu virar piroleta para atrair as pessoas para os eventos. E eu faço isso mesmo. Eu faço com insistência. Eu faço com perseverança. Não estou querendo dar exemplo para ninguém, não. Mas é que é preciso criar atração para que a pessoa participe, porque muita gente perde muita gente por comunicação falha. A comunicação humana é muito falha. Nós nem sempre. Tem pessoas que precisam ler um comunicado. Domingo vai ter um seminário sobre isso. Tem pessoas que você precisa bater no ombro dela, falando, domingo gostaria muito da sua presença. Tem outros que você precisa passar uma mensagem por áudio. As pessoas são diferentes. Então, use todos os recursos que puder e faça contato direto com a pessoa. Grupos não funcionam, porque grupo você põe a notícia, o outro bate palma embaixo, o outro fala bom dia, muito obrigado, ninguém mais viu a notícia. Some. O ideal é fazer divulgação específica, individual.
E os eventos a gente deve prestigiar não só o da nossa casa, mas também da cidade. Se um outro centro está fazendo um evento, vamos montar um grupinho. Olha, gente, tal centro vai fazer tal evento domingo à noite. Vamos formar um grupinho? Vamos lá. Lógico que você não vai levar o público todo, mas tem pessoas próximas do seu relacionamento que você pode motivar. Vamos formar um grupinho, vamos prestigiar. Isso cria liames, isso cria laços que não se perdem e fortalece, porque aquele grupo vai vir depois, quando você fizer algo, você cria vínculos. É isso que às vezes nos falta, olhar além do próprio umbigo, olhar além das próprias paredes. As pessoas precisam de motivação. Sejamos nós os motivadores. Sejamos nós aqueles que incentivam. E o mesmo se dá com o movimento, inclusive fora da cidade. Eventos que acontecem em outras cidades devem ser igualmente valorizados, divulgados. E eu vou falar, a divulgação tem que ser feita com capricho, com entusiasmo, mesmo que você não possa ir, porque aquele que está puxando a divulgação, às vezes ele não pode ir. Ele recebe um aviso de um evento, mas nesse dia eu não posso. Pá. Mas não, você não pode ir, mas esse evento pode beneficiar o grupo, esse evento pode beneficiar tais pessoas, e você vai ficar omisso. Nós temos o dever de espalhar o entusiasmo que a doutrina espírita proporciona a nós. E hoje em dia está tudo facilitado pela virtualidade, pela internet. Né? Hoje em dia está tudo facilitado. E nós vamos ficar na mesma rotina. Vejam os conteúdos produzidos durante a pandemia, que riqueza. Inclusive, nós estamos programando uma live, ainda não estamos com data definida. Existe uma dirigente espírita de uma determinada cidade que deu uma sugestão muito boa, que após a pandemia, ao retorno dos centros, nós utilizemos os conteúdos produzidos durante a pandemia para debates, para troca de ideias, para intercâmbios de sentimentos. Vai ficar esquecido tudo isso que foi produzido? Não pode, é impossível. O centro espírita apresenta-se, pois, aos nossos corações como uma escola. É uma escola, nós temos que tirar proveito dessa escola, nós estamos como aprendizes aqui. E nós vamos desvalorizar isso. Mas também é um hospital, trata as nossas almas, não é tratamento do corpo, também, mas especialmente as almas. E o tratamento das almas se vem pelo esclarecimento doutrinário que nós temos que valorizar. Mas é uma oficina também, um local de trabalho, onde vamos exercitar aquilo que aprendemos. Por isso é do nosso próprio interesse trabalhar no centro espírita, fortalecer o centro espírita, valorizar as suas atividades. E isso se faz parando de olhar para o próprio umbigo. O centro espírita reflete os seus dirigentes, porque o centro espírita é formado por adeptos. Os adeptos são cidadãos que, antes de serem espíritas, são homens e mulheres normais, com as suas dificuldades pessoais, profissionais, emocionais, psicológicas, com as suas aquisições morais, intelectuais, com as suas dúvidas, com suas angústias, os seus desafios familiares. Somos pessoas humanas, normais. E as dificuldades humanas, todas elas, se refletem no centro. Porque lá no centro nós nos encontramos com outras pessoas que igualmente trazem a sua história de vida. Mas nós não estamos aqui para disputar posições. Não. Nós não estamos aqui para disputar nada. Nós estamos aqui para caminhar de mãos dadas, para aprender uns com os outros, com a experiência uns dos outros. Então, abandonemos melindres, abandonemos tentativas de manipulação, abandonemos atuar dos bastidores com intrigas e olhemos o valor do companheiro ou da companheira. Ele é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito só um, até hoje, nesse planeta. Somos seres humanos, palestrantes, pessoas que aplicam passe, atendentes fraternos, médiums, palestrantes, todos, diretores. Somos criaturas imperfeitas. E não podemos exigir perfeição de ninguém.
Mas estejamos de coração aberto, atendendo às recomendações doutrinárias do codificador do Espiritismo, para não fazermos do Centro Espírita um clube de disputa ou de lazer. O Centro Espírita tem um compromisso sério com a evolução da alma humana. Por isso, nós devemos olhar o Centro Espírita com esse olhar didático. Por isso, quando pensamos na pergunta o que se pode esperar de um centro espírita, ou o que esperamos de um centro espírita, tanto faz, né? Muda essas palavras, mas o sentido é o mesmo. Nós, como adeptos, esperamos que o centro espírita seja representante digno do espiritismo, ainda que formado por adeptos com limitações e carências, como somos todos nós. Mas nós esperamos receber do centro espírita o acolhimento, a fraternidade, o respeito. Nós esperamos receber do centro espírita representado nos companheiros que ali trabalham, nós esperamos receber dedicação, responsabilidade, honestidade, fraternidade. E, naturalmente, nós esperamos receber do centro espírita o conhecimento espírita. O conhecimento que se espalha nas várias modalidades que os espíritas têm se utilizado para divulgar o espiritismo. Todavia, eu quero fazer uma proposta para vocês. E o objetivo desse tema foi exatamente isso. Depois de tudo isso que nós falamos, somado à experiência da pandemia, que produziu novas experiências para todos nós, não é nem preciso dizer aqui, né? Todo mundo está vivendo isso. Então você pega o centro espírita que você está acostumado, que vinha vindo naquela rotina antes da pandemia. Aí surgiu a pandemia, suspendeu as atividades, isolamento social, nós achamos um caminho alternativo, estamos trabalhando, aliás, o movimento espírita soube bem aproveitar isso. Mas inverte a pergunta agora. Inverte a pergunta. O que é que o centro espírita espera de nós? O que é que o centro espírita espera de seus integrantes, de seus tarefeiros, de seus diretores, de seus médiuns, de seus integrantes? Porque o centro espírita é uma instituição humana formada por cidadãos humanos, imperfeitos, com suas dificuldades, mas ele procura, na quantidade de suas atividades e programação, traduzir o pensamento espírita em conhecimento que beneficie as pessoas e atendê-las nas suas diversas modalidades de ação muito conhecidas. Mas o centro espírita é formado por pessoas, ele não é uma entidade estranha. Ele não é uma entidade de outro mundo. As pessoas que trabalham no centro espírita são pessoas como nós. Então vou inverter a pergunta, né? Porque o que é que eu quero receber? O que se espera de um centro espírita? Tudo aquilo que nós dissemos. Seja fiel à codificação, que trabalhe, que nos ofereça conforto, consolo, conhecimento, motivação, estímulo, respeito, etc. Mas, todavia, o centro espírita é formado por pessoas. E somos nós as pessoas que atuamos no centro espírita. Somos nós. Então, é melhor inverter a pergunta. O que é que o centro espírita espera dos espíritas que lá trabalham? E estamos incluídos nisso. O que é que o centro espírita espera de nós? Que tipo de raciocínio surge a nossa reflexão com essa inversão da pergunta? Ah, meus amigos, nós temos um tesouro nas mãos, necessitados todos de desenvolver virtudes, necessitados todos de cultivar a humildade, necessitados todos de cultivar a fé, a gratidão, e não ficarmos focados na imperfeição alheia. Precisamos olhar para as nossas próprias imperfeições e nos fortalecer para fortalecer o centro espírita. Abraçar os companheiros de trabalho ainda e apesar das nossas diferenças.
e oferecer a nossa contribuição para que o Centro Espírita se fortaleça e não se divida. Todos vocês conhecem o livro Aconteceu na Casa Espírita, do próprio Emmanuel Cristiano, aqui já citado. Este livro magnífico, que virou um best-seller, o Emmanuel Cristiano, inclusive, faz seminários sobre ele, conta a história de um centro espírita e os seus bastidores, onde os adeptos, os integrantes, começaram a se dividir em opiniões divergentes, em intrigas de bastidores, em manipulações desonestas, inspiradas e motivadas por espíritos contrários ao centro espírita. Aí você vai dizer, espírito contrário ao centro espírita? Claro que sim. Como não? Os espíritos não são santos, não são perfeitos. Os espíritos guardam as imperfeições humanas. E existem espíritos contrários ao pensamento espírita, que não aceitam o espiritismo, como aqui na Terra. Nós somos 1% ou máximo 2% da população mundial, os espíritas. E tem muita gente que não aceita a ideia reencarnacionista, comunicação de espíritos, etc. E se voltam contra o espiritismo. E continuam agindo assim no mundo espiritual. Não é de interesse dos espíritos que os centros espíritas funcionem adequadamente. Dos espíritos inferiores, estou dizendo. Por quê? Porque o centro espírita funcionando harmoniosamente, ele vai promover o progresso das criaturas. E promovendo o progresso das criaturas, vai fazer o planeta evoluir, melhorar. E como eles estão imbuídos ainda de vingança, de vaidade, de ambições, de tentativas de domínio dos outros, eles agem contra aqueles que procuram trabalhar no bem e na construção de uma mentalidade consciente nessa direção. Então, ninguém está livre, nenhum de nós está livre da influência nociva de espíritos contrários ao espiritismo, inclusive nós, os palestrantes e diretores de centros espíritas. Por isso que nós vemos as confusões que, vez por outra, aparecem no movimento espírita. Quando somos invigilantes, permitimos a atuação de espíritos contrários à ideia espírita, que se utilizam da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para semear a discórdia e dividir o trabalho que se estava fazendo, para que as instituições desmoronem, literalmente, e terminem ou desviem os objetivos. Então, o Centro Espírita espera de nós condutas morais conforme o Evangelho, apesar das nossas imperfeições. Essa conduta exige disciplina. Nós vemos a semeadura de posturas que dividem o movimento espírita, a gente só tem que lamentar isso, porque isso é fruto da inconsciência doutrinária. Por isso, eu quero recomendar a vocês, apenas para que esse assunto seja mais firmado, que procurem o livro Aconteceu na Casa Espírita. Mas procurem ler também o Viagem Espírita, em 1862, e A Obsessão. Esses dois livros, Viagem Espírita, em 1862, e A Obsessão, os dois são de Allan Kardec. Por coincidência, os dois são editados aqui pela Casa Editora Clarim de Matão. No Viagem Espírita, em 1862, Kardec faz palestras para os espíritas. Imagine Kardec fazendo palestra para os espíritas. Eu estaria debaixo da cadeira, mas estaria presente para ouvir. Não, eu ia sentar na primeira fila, ou na última carteira, não sei. Mas já pensou o Kardec fazendo palestra? E ele orientava grupos no funcionamento adequado das instituições. Ele fez palestra para vários grupos. Então é um livro precioso de orientação para dirigentes, para coordenadores de grupos. Quando você lê um livro desse, você fica entusiasmado por ver a clareza, a lucidez do codificador. E o outro, A Obsessão, Allan Kardec discorre sobre esse processo sutil que os espíritos utilizam para influenciar
e causar essas confusões todas nos centros espíritas. Então, invertendo a pergunta, né, o que o centro espírita espera de nós? Espera coerência com o pensamento espírita, para que formemos no centro espírita um grupo coeso, apesar das dificuldades e muitas vezes divergência de pensamento. Eu tive a oportunidade de entrevistar Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Eu até cortei o trechinho. Quem quiser ver pode me pedir ou procurar no meu canal. A Federação Espírita Brasileira trabalha com a diversidade brasileira, né? O continente brasileiro. O país é um continente. E a federação ela atua não como dirigente espírita, ela atua como orientadora do movimento. Editora, distribuindo orientações, etc. E dentro da federação trabalha um grupo muito grande de pessoas diferentes. E eu perguntei para o Campetti como é que ele faz para lidar com pessoas tão diferentes, com ritmos tão diferentes. E a resposta dele foi fenomenal. Eu não me lembro agora como é que eu coloquei o nome do corte que eu fiz, do pedacinho que eu cortei, acho que são 7 minutos, está no meu canal lá. Quem quiser poderá pedir-me, né? Todo mundo tem meu contato aí, ou eu poderei fornecer para depois vocês ampliarem, porque é sensacional a resposta que ele dá sobre se lidar com pessoas diferentes. Então eu quero agradecer imensamente. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na tela, que parece ter uma pergunta da Fernanda Linhares, eu vou ler aqui. Se isso reflete por que temos a sensação de mal-estar dentro do próprio centro espírita, sendo um local protegido pelos falanges do bem. Olha que pergunta boa, Fernanda. Oh, que delícia, viu? Fernanda, o mal-estar que muitas vezes sentimos dentro do centro provém de várias causas, né? Pode ser que nós não estejamos bem, por várias razões, inclusive físicas, emocionais, preocupações, pode ser que nós não estamos bem. Mas pode ser também que o ambiente do centro não esteja bom. Não vamos manter a tola ilusão que todo centro espírita está sempre protegido. Depende. Claro que existe uma proteção grandiosa do mundo espiritual em favor dos centros espíritas e também em favor das igrejas. Onde há o cultivo da fé, lá estão os benfeitores do bem. Na igreja católica, no templo evangélico, no templo protestante, nos terreiros de Umbanda, nas variadas manifestações religiosas, lá estão trabalhadores do bem que não estão preocupados se nós nos vestimos dessa ou daquela forma, se nós usamos rituais ou não. Eles estão procurando e atuando, utilizando-se dos homens e mulheres com fé, ainda que essa fé se manifeste de forma ritualística. Porque Deus não nos vê como espíritas católicos, protestantes, evangélicos, budistas. Deus nos vê como filhos, necessitados de aprendizado. Então, a sensação de mal-estar pode surgir por causas físicas da pessoa mesmo, emocionais, psicológicas, mas também por despreparo na casa ou por desunião dentro da casa. As proteções fluídicas começam a desmoronar por força da atuação de espíritos contrários à atividade da casa. Então, notem a responsabilidade nossa como integrante. Nós podemos estar contribuindo para a redução da proteção espiritual com o nosso fuxico, os nossos comentários, as nossas intrigas pessoais, a nossa maledicência uns com os outros, o nosso ataque gratuito a companheiros, nossa crítica agressiva. É verdade que somos seres humanos que nem sempre se entendem, né? Nem sempre pensamos igual, é natural isso. Somos criaturas diferentes. Mas eu sempre digo, quem parte para a agressividade perde a credibilidade. Aquele que começa agredindo alguém já iniciou sem credibilidade. Nós não estamos proibidos de criticar, mas a nossa crítica, nós não estamos proibidos de ver o erro, mas que o nosso posicionamento seja para
auxiliar a superar aquela dificuldade. Então, se nos deixamos contaminar pela vaidade, pela maledicência, pela crítica destrutiva de desvalorizar o esforço alheio, nós estamos contribuindo com a infiltração de espíritos que vão causar esse mal-estar que você está citando aí. A nossa responsabilidade é muito grande. Sim, Maria Lucila, é aí que o orgulho tem um papel que sempre aparece. O orgulho é o grande responsável pelas nossas, vamos dizer, pelos nossos comportamentos indevidos. E a Fernanda completa aí, né? Não podemos ficar com essa ilusão de que todo centro espírita é blindado. E não é mesmo. Porque o centro espírita reflete os seus integrantes. E nem sempre os seus integrantes estão perfeitamente vinculados a Jesus. Infelizmente. Mas sejamos nós aqueles que se vinculam a Jesus. O centro espírita espera de nós a sintonia com o bem, com o amor ao próximo, com a caridade. Por isso, recomendo a vocês, vejam a entrevista com Alcione Peixoto. Vocês vão ficar encantados com aquilo. E também o depoimento de Emanuel Cristiano. Os dois valem como uma lição de espiritismo, uma autêntica lição de vivência espírita. Muito obrigado a vocês.